Fala pessoal, Eric Formaggio por aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu framework, o FAD Web. Esse framework eu montei ele, eu desenvolvi ele com o tempo, muito com base na minha experiência com análise de dados. Então, desde que eu comecei a trabalhar muito com análise de dados, isso lá no início da minha carreira até hoje, eu fui desenvolvendo esse framework com base em uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, quando eu tinha um problema e eu precisava resolver esse problema através de dados. Então, eu escrevi também um artigo recentemente, onde eu falo sobre esse framework. Esse artigo ele está aqui no meu blog, no diariodacienciadedados.com.br. É só clicar no linkzinho aqui no framework e mostra aqui o artigo sobre o framework, sobre o FAD Web. Então, ele tem essa logo aqui, vocês vão perceber que na logo, né, ele tem essa escala de cores, que ele vai do vermelho até o verde. Por que isso? Porque no próprio framework, né, no próprio desenho do framework aqui, vocês vão perceber que ele é deflagrado com um problema. E aí, através desse problema, nós elaboramos algumas perguntas, contexto, ferramentas. Ele vai passando por vários grupos de processos. E por que eu digo grupos de processos? Isso é uma coisa interessante de comentar. Esses grupos de processos, eles vão ter dentro deles vários processos e ferramentas que o analista de dados ele vai poder utilizar para poder resolver os problemas, aqueles problemas que ele definiu lá no início, através desses processos. Então, qual que é a ideia? Esse framework, ele é tema do meu próximo livro também, do livro que eu estou escrevendo sobre ele, né? Ele é uma continuação, ele é meio que uma continuação daquele meu primeiro livro de Web Analytics, né? Então, eu considero que aquele livro de Web Analytics ele é o primeiro da trilogia. Eu falei muito sobre cultura de análise de dados naquele livro. Agora, nesse livro, eu estou mostrando o meu framework. No terceiro livro, eu vou falar um pouco mais sobre análise preditiva, etc. Bom, mas voltando ao framework. A ideia qual que é? Que ele tenha vários processos que vai ajudar o analista de dados que tem ou um analista de marketing digital. Isso é uma coisa isso é uma outra coisa interessante. Eu desenhei esse framework pensando no analista de marketing digital, independente da área que ele trabalha. Pô, ele trabalha com SEO, ele trabalha com BI, ele trabalha com redes sociais. Eu tenho visto, principalmente depois que eu lancei esse meu livro de Web Analytics, que as pessoas às vezes elas conhecem as ferramentas, elas conhecem as técnicas, mas elas têm uma dificuldade na hora de organizar essa análise. Então, essa que é a sacada desse framework. Eu organizo essa análise através desses grupos de processos. Então, por exemplo, o cara identificou o problema. Daí tem o primeiro grupo de processos, que é o grupo de processos das perguntas que ele vai fazer. Pô, aqui ele vai ter o processo 1, 2, 3, 4, ele vai passando por um roteiro, onde através desse roteiro, ele vai resolvendo aquele problema. Ele vai tomando consciência das possíveis hipóteses e das opções que ele tem. E até por isso que uma das ideias do framework, né, do desenho dele, tô pequeno aqui de novo para mostrar, é por isso que uma das ideias dele, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Opa, aumentou demais. Acho que tá aparecendo aí. Bom, enfim. Aqui o que que eu tenho? Não consegui aumentar de novo. Né? Aqui o que que eu tenho? Ó, ele começa com um problema, né? Conforme ele vai passando por cada uma dessas etapas, vai ficando mais claro, até ele conseguir chegar na decisão que vai ficar verdinho ali, ele vai conseguir enxergar as opções, etc. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um outro desenho que eu tenho do framework para vocês conseguirem ver. Deixa eu abrir aqui. Vou com uma outra tela aqui para colocar para vocês.
Pronto, vou colocar o Miro aqui, aí eu acho que ele vai ficar bonitão aí, aparecendo para todo mundo. Então aqui eu consigo ver uma estrutura mais completa dele, né, que é uma estrutura onde eu tenho aqui o problema, né, e aí eu vou passando, ó, para cada um desses ramos, né, desses grupos de processos, eu vou ter vários processos aqui. Aqui na análise tem lá a minha pirâmide de indicadores, né, daí tem a parte de visualização, decisões, etc. Então, tem até o meu curso, tá? Quem tiver interesse em participar desse curso sobre o FAD Web, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Então, só clicar lá no link, me chamar, a gente conversa, tal. Eu posso explicar um pouco mais. Mas voltando aqui, a grande ideia é essa do FAD Web, é ter uma série de lista, ele consiga e resolvendo esse problema. Porque várias vezes, o que acontece? Eu noto que as pessoas, às vezes, elas vão resolver os problemas através dos dados. Nós já entendemos, acho que todo mercado já entende a importância, né, de você analisar os dados para tomar decisões. Daí eu acho que já está bem entendido, já está pacificado isso no mercado. Mas o que eu vejo é que muitos profissionais ainda têm dificuldade em ter essa sequência de solução. Então, quando a gente vai olhar para os dados para tomar uma decisão, basicamente a gente quer resolver um problema, né? Tem até um livro que é a Arte de Resolver Problemas, que é do Poia, que ele fala muito sobre isso, né? Que ele tem um framework de resolução de problema, mas mais voltado para problemas matemáticos, né? A minha ideia foi aqui montar um framework muito focado para análise de dados de problemas da web, né? Então hoje nós temos vários profissionais no mercado, como analista de social media, analistas de SEO, analista de mídia paga, entre outros profissionais aí, que eles estão analisando dados todos os dias. Isso é uma coisa interessante, porque hoje o profissional de BI, né, ele não é mais um cara que ele fica dentro de uma equipe isolada das outras, né? Ele é muito visto hoje como um profissional que acaba provendo informações através de dados para outros analistas que também vão precisar analisar aqueles dados, né? Tem uma coisa muito interessante, né? O Fórum Econômico Mundial tem um estudo deles que fala, né, que a habilidade analítica dos profissionais de hoje em dia, ela é uma das coisas mais importantes quando se trata de empregabilidade e skills, né, mais procurados pelos recrutadores hoje e também no futuro. Então, hoje essa área de análise de dados, ela não pertence mais só a um profissional, só a uma profissão. Então, hoje, independente do que você está fazendo na área de marketing digital, você precisa analisar dados. Então, essa que foi a grande sacada, a grande ideia de montar esse framework, que seja uma coisa que sirva para quem trabalha com marketing digital, mas não especificamente só com análise de dados, né? Essa pessoa ela trabalha de repente com uma campanha paga, está tendo um problema na campanha, pô, ela precisa analisar aqueles dados e ela precisa de um roteiro, de um grupo de processos ali, onde ela pode escolher, pô, eu vou usar esse processo, esse outro, essa ferramenta, vou analisar esse meu problema e vou chegar numa solução, tá? Isso é uma outra coisa interessante do framework, embora ele tenha vários processos dentro de cada um desses grupos de processos, não é necessário que se passe por todos. Isso é uma das coisas que eu explico até no livro, explico no meu curso também, onde eu mostro alguns exemplos. Pô, lá na fase de ferramentas, tem um processo lá que é o acesso das ferramentas, você ter acesso às ferramentas que você vai utilizar. Então, se esse profissional ele já possui essa ferramenta, o acesso a essa ferramenta, não faz sentido ele passar por esse processo. Mas talvez faça sentido ele fazer uma auditoria ali de qualidade de dados. E aí eu explico, né? Porque a qualidade de dados, a auditoria de qualidade de dados, ela tem que ter uma determinada periodicidade para você poder constatar ali que o dado ele tem a qualidade mínima aceitável. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa uma dúvida aqui, deixa dúvida aqui embaixo. Se puder também, sempre peço, curte, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal também.
Espero poder ter explicado um pouco mais. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo o artigo que eu explico melhor todo o processo, e espero que você tenha gostado aí, manda dúvidas aí para mim, um grande abraço.